Quinto estudo bíblico sobre idolatria. Eu sou o diácono Domingos Araújo. Sobre os milagres dos santos e padroeiros. Maria fez algum milagre na Bíblia? A Bíblia responde que Deus não divide a sua glória com as imagens dos santos. Como, pois, realizaria milagres através delas? Isaías 42. Versículo 8. Está escrito: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Na Bíblia, os milagres produzem louvor a Deus, e não a criatura alguma, por melhor que seja. Em Êxodo 23:5, está escrito: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 34 versículo 10. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. 1 Crônicas 17 versículo 21. Está escrito: E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. 2 Crônicas 32 versículo 24. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Neemias 9 versículo 10. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, as pragas do Egito, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. Neemias 9 e 10. Jeremias 32. Versículo 20 e 21. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel, como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. Versículo 21. E tiraste o teu povo israelitas da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande terror. João 6 versículo 14. Diz: Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Atos 8 versículo 8 a 13. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 21. Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Satanás age por meio de ídolos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10.
a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Verdade de Jesus Cristo. As mesmas palavras que se usam nas descrições dos verdadeiros milagres. Dunamis, semeiam e terás são aplicadas à obra de Satanás. A Bíblia diz que ele pode realizá-los pelo engano. Atos capítulo 13 versículo 6 a 12. E, havendo atravessado a ilha, até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes, Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: "Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti, a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo." E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Atos 13, 6 a 12. 2 Coríntios capítulo 1. Versículos do 1 ao 13. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vos e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições, que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vos com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabieis ou também reconheceis, e espero que também, até o fim as reconhecereis. Mateus capítulo 7 versículo 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até nós, vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Mateus capítulo 7 versículo 15 a 23. De quem seriam os milagres? Representados na imagem dos santos. Oséias capítulo 4. Versículo 12. Estar escrito: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau, e recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Santos e padroeiros. Sobre os santos e padroeiro como mediadores. A Bíblia responde que João Batista ensina que ao invés de irmos a ele, devemos ir direto a Jesus. Os discípulos foram orientados por ele, para que não o procurassem, mas que fossem a Jesus. João recusou a posição de mediador. 1 João capítulo 1. Versículo 15, estar escrito: João testificou dele, e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quando eu posso ir direto ao Criador? Jesus é o único mediador entre Deus e nós, porque além de ter sido homem, ele é Deus, porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo. Sobre a devoção aos santos e padroeiros. Em dias santos, e em festas, a imagem do santo é colocada no andor, e venerada com guia à frente da procissão. Quiseram fazer o mesmo com Paulo, por causa dos milagres realizados através dele. A Bíblia responde mostrando que, na verdade, Paulo não aceitou. Ao contrário, indignado com tal atitude, severamente os proibiu, dizendo: gente, que estáis fazendo? Nós também somos homens, imortais como vós estamos anunciando a boa nova. Abandonai esses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo. Veja em Atos capítulo 14 versículo 15. Estar escrito: e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar, e tudo quanto há. Sobre ajoelhar-se diante dos santos e padroeiros. A Bíblia responde que o apóstolo Pedro ficou consternado ao ver Cornélio ajoelhar-se diante dele. Disse-lhe: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Confira aí na sua Bíblia. Em Atos capítulo 10, versículos 25 a 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Porque ajoelhar, então, diante da imagem do próprio São Pedro, fatalmente, eu não cairia em contradição, estaria fora da Bíblia. Sobre o caso de fotografias e figuras dos santos. Muitos católicos relacionam a imagem do santo ao uso da fotografia de um ente querido que já morreu, ou a estátua de alguém que teve uma vida inspirativa, como por exemplo Tiradentes. Você já viu alguém fazer o sinal da cruz em frente à foto do falecido? Ou ajoelhar-se diante de Tiradentes? A Bíblia responde que Deus condena o uso de figuras de homens com tal objetivo. Em Deuteronômio capítulo 4 versículo 16. Está escrito: para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Assim vou deixando a verdade esclarecida à Bíblia. Em João 8 versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 e 32. Eu sou o diácono Domingos Araújo, em Palmas, Tocantins. Com estudo esclarecendo a verdade. Pois desde o tempo de D.L. Moody e João Wycliffe, Martinho Lutero e outros mártires que a verdade era escondida pelo catolicismo, para o povo leigo não ser conhecedor da verdade. Fiquem com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dê aí o seu joinha, se inscreva no canal, ajude-nos a crescer, compartilhe também. Muito obrigado.